1 Samuel, capítulo de número 22, nós vamos ler apenas 3 versículos, diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Repita comigo: em aperto, endividado, amargurados de espírito. Obrigado. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Que louvor maravilhoso durante todos esses dias. Que ambiente de graça nós estamos vivendo aqui durante esses dias. Nós não temos palavras para expressar nossa gratidão a Ti, Deus, por toda esta bondade, misericórdia, amor e renovo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer porque nesta geração nós tivemos a oportunidade e o privilégio de conhecer o Senhor. E a graça do Senhor, meu Deus, é melhor do que a vida. Estar na Tua presença não tem nada de mais importante. Então, nós queremos Te louvar, Deus, porque nós estamos aqui, juntos, reunidos e prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós nos próximos dias. Nós, ó Pai, estamos aqui reunidos porque precisamos da Tua presença. Estamos aqui reunidos porque confiamos na Tua presença. Estamos aqui reunidos porque dependemos da Tua presença. Então, Deus, faz o que o Senhor quiser nesta manhã. Meu Deus, não se limite ao tempo do pregador ou ao que o pregador vai falar, mas vai derramando na vida da congregação aquela graça que vem do céu, aquele toque, como foi dito ontem, que só o Senhor sabe tocar. Meu Deus, vai confortando, consolando, libertando, tratando, trabalhando, curando a vida das pessoas que aqui estão. Nós temos uma palavra aqui, mas eu sei que o Espírito do Senhor já está trabalhando nesta manhã. Então faz aquilo, Deus, que o pregador não pode fazer. E toma as nossas vidas de forma poderosa. Para a glória do Teu nome eu oro. E peço a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Repita assim comigo: os cuidados em uma caverna. Só as mulheres, os cuidados em uma caverna. Os homens, os cuidados em uma caverna. Todos juntos, bem bonito. Considerações iniciais. A palavra cuidado significa ter atenção ou ter preocupação. Tratar de alguém garantindo o seu bem-estar. Cuidado significa tratar de alguém garantindo o seu bem-estar. Ou seja, a gente não só apenas fala que cuida de alguém, mas a gente garante para aquela pessoa que, através do nosso cuidado, ela ficará bem e, no futuro bem próximo, ela dará frutos que agradará o nosso Deus. Cuidado significa tratar de alguém garantindo o seu bem-estar. Para o que nós vamos conversar aqui, faz-se necessário expor para vocês algo que eu percebi nas Escrituras a respeito de Davi. E, na minha opinião, a história começa, para o que vamos tratar aqui nesta manhã, com 2 elogios. Um elogio das alturas e outro elogio da terra. Pastor, como assim? Quando Davi foi chamado, que o profeta viu todos os irmãos, ele não estava lá. Porém, sobre ele havia uma palavra. Deus não escolheu nenhum daqueles homens que estavam ali com belo porte físico, boa aparência e eram experientes no que faziam. Deus escolheu o que estava afastado. Por que Deus escolheu o que estava afastado? Porque Deus vê o coração. Samuel ficou assim: ué, quem é que eu vou escolher? Aí Deus diz assim: não te atentes para a sua aparência. O homem vê o exterior, porém Deus o coração. Esse foi o primeiro elogio, vindo da parte de Deus do céu. O segundo veio da terra. Davi
venceu aquele poderoso gigante. E surgiu uma frase entre as mulheres que cantavam. E a frase era a seguinte: Saul, venceu os seus milhares. Davi, porém, os seus 10 milhares. A Bíblia diz que aquilo não caiu bem no coração do rei Saul. E por conta desse elogio, que foi de forma figurada, que não era tanto valente assim, mas originou tudo isso por um coração adoecido e distante de Deus, é que começa toda essa história. 2 elogios, um do céu e um da terra. Escute o pastor Juninho. É muito bom receber elogios, e no nome de Jesus você receberá muitos por tudo que você faz. Mas mais importante é o que está registrado no céu ao seu respeito. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesta manhã. Deus quer fazer bons registros de você ao seu respeito na eternidade. Davi tinha um bom registro, porque houve uma reunião e ele não estava lá. Mas o que vale é a palavra do céu. Mandaram chamar, ele foi ungido. E a história continua. É interessante, a Bíblia diz assim em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Escute isso, porque dele procede as saídas da vida. Bom, Davi tinha o seu coração guardado, por isso Deus o chamou. E aí a gente sabe que tem essa afirmação que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, por que, pastor Juninho? Talvez você não tenha ouvido isso que eu vou te dizer, mas isso caiu como uma luva no meu coração. Deus tinha Davi como homem segundo o seu coração, porque Deus sabia que Davi ia pecar, ia falhar, ia errar, com mulheres, com o povo, com a sua família. Porém, Deus tinha ele como homem segundo o seu coração, porque Deus sabia que tinha acesso ao coração dele. Deus sabia que lá na frente ele ia falar assim: pequei contra o Senhor. Deus sabia que lá na frente ele ia dizer o seguinte: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que nas mãos dos outros. Ou seja, ele é um homem segundo o coração, porque como pecador, ele tinha um coração aberto para ser tratado. Deus sabia que teria acesso ao coração de Davi. E eu te faço uma pergunta nesta manhã: Deus tem acesso ao seu coração? Deus tem acesso ao meu coração? Será que Deus tem acesso ao nosso coração? Ser segundo o coração de Deus é permitir que Deus acesse e faça o que Ele quiser, em tempo oportuno, para o louvor da glória dEle. Deixa Deus ter acesso ao seu coração. Quando Deus tem acesso ao nosso coração, Deus faz através das nossas vidas. Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nós aprendemos, dos nossos vícios, Deus faz, porque Ele tem acesso. O contexto era o seguinte: venceu um gigante, porém, perdeu a família, perdeu um amigo. Quantos tem um amigo aqui, gente? Gente, é tão bom ter um amigo. É tão bom ter com quem compartilhar, conversar. É tão bom ser ouvido. É tão bom liberar um sorriso. É tão bom receber um abraço de um amigo. É tão bom ter a certeza que aquela pessoa é sua amiga. Não está ali por algum tipo de interesse ou promoção, mas é amigo. Pode ter liberdade de falar para você o que quiser, de ouvir o que quiser e crescer com você. Davi tinha um amigo assim, Jonathan. Porém, por causa da loucura do pai, essa amizade se rompeu. Ele começou a perseguir Davi sem motivo. E isso se sucumbiu na amizade que Davi tinha com o filho dele. Perdeu essa amizade. Perdeu a companhia e a amizade do próprio rei. A Bíblia diz que Davi era forte e valente, sisudo em palavras, sabia tocar bem,
era de boa aparência e o Senhor era com ele. Por saber tocar bem, ele tocava para aliviar a saúde das suas perturbações, por um espírito maligno e, segundo alguns estudiosos, pela sua esquizofrenia. Naquela época não tinha esse grau de doenças diagnosticadas, mas hoje entende-se assim alguns estudiosos. Verdade é a seguinte: Davi tocava e ele sentia alívio. De celebridade passou a ser fugitivo errante pelos desertos. Estava fugindo para viver. E aí, nós nos deparamos com esse texto, onde Davi está numa caverna. Repita comigo, caverna. Caverna é um lugar de refúgio, um esconderijo, um abrigo. Agora, esse lugar de refúgio, esse esconderijo e esse abrigo tem as suas características. Quais, pastor? É um local escuro, frio e solitário. Repita comigo: escuro, frio e solitário. 3 grupos de pessoas se apresentam a Davi nessa situação. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, aparecem pessoas em aperto. Escute, pessoas que não sabem mais o que fazer, chegaram aos seus limites, perderam as esperanças e perspectiva de futuro. Pessoas com muitos problemas. Essa palavra no hebraico, em aperto, além de significar dificuldade, significa também estar sob pressão, debaixo de estresse. Eu me lembrei quando eu li essa expressão, sob pressão. Não sei se minha mãe está aí. É muito pequenininha, não dá para ver, mas está por aí. Está ali. 11h30, terminava, ia chegando perto do horário de terminar a aula, aqui no Centro 4 da feira, onde eu estudava. Aí dava aquela fome, irmão. 11h40, e o professor dando aquela matéria difícil, e a fome dominando. Quantos já passaram por isso aqui? Meu Deus. Que terrível, cara. E aquele cheiro de escola, de cadeira, de gente, todo mundo junto. Parecia uma caverna mesmo ali, o 104 ali. E aí eu ia para casa, rapaz. Aquela caminhada ali era longa, ali, com aquela fome. Quando eu abri a porta, eu ouvi um barulho assim, ó. Quando eu escutava isso, pastor Marquinhos, eu já imaginava aquela carne com panela e batata. Quantos gostam disso aqui? Meu Deus. Gente, minha mãe consegue fazer isso aí. Olha, minha mãe consegue fazer isso aí. Aí, o que acontecia? Quando estava pronto, não sei se na sua casa era assim, mas na minha era. Botava um garfo assim, aí quando eu escutava esse aí, pronto, o negócio estava ficando pronto. Que aí abria, saía aquela nuvem de glória, assim, com aquele cheiro, assim. Meu Deus, 12h30. Aí, Globo Esporte, comia, terminava o Globo Esporte, Chaves e Chapolin. Era a sequência. Alguém dessa época aí? Meu Deus. Pastor Marquinhos. A sua época é outra, né? O pastor disse que era sítio do Pica-Pau Amarelo. A batata e a carne ficavam diferentes. Mas para ficar daquele jeito, gostoso daquele jeito, passava por um período de pressão. Pressão. E esses homens chegaram assim, pressionados, abatidos. Como eu disse, no hebraico significa dificuldade, mas também está debaixo de estresse. Pessoas pressionadas tomam decisões erradas. E esses homens, no ciclo da vida deles, estavam tomando decisões erradas demasiadamente. Porque através dessa pressão e de estarem em aperto, se tornaram homens violentos. Aparece uma segunda classe de pessoas para Davi.
A Bíblia diz que surgiu os endividados. E aqui no hebraico significa tomar dinheiro emprestado a juros. Ter vários credores. Ou seja, nos pormenores dos dias atuais é o seguinte: hoje é feriado, aí vai chegar terça-feira, é feriado também. Na quarta-feira, 11h59, quarta de cinza vai até o meio-dia, né? Quando der meio-dia, aparece lá no celular da pessoa. 0800 15 14 13 12 17 18 20, o telefone desse tamanho. Ih, é São Paulo. É ou não é, gente? 0800 13 17 15, não, esse aqui eu vou bloquear, bloqueou. Aí já liga, não, esse aqui é de São Paulo, não. Aí ligam lá de Santa Catarina, aí ligam lá de Sergipe, ué, não conheço ninguém de lá, mas eles te conhecem. Nome lá no proteção ao crédito. Ligações ameaçadoras. E o que eu estou falando aqui é muito sério. As pessoas emprestam a juros, mas na hora de cobrar elas são implacáveis. E elas perseguem, elas querem os bens, elas querem tudo que a pessoa tem, elas não respeitam. Na hora de emprestar vem com um sorriso, quando vai cobrar vem com ameaça. Ameaça a família, ameaça os bens. Vira aquela expressão, uma bola de neve, juros sobre juros. E aí, a pessoa fica sem norte. Quem será que pode me ajudar? E aí vem a vergonha. Para quem que eu vou externar isso? Se eu falar isso, a pessoa vai vir com a relação do que eu devo fazer. Mas eu não tenho como fazer, porque eu não tenho de onde tirar. Porque eu já peguei com o outro, que com o outro. Essa é a situação desses homens aqui. Pegaram a juros com um, com o outro, não tinha mais como pagar, fugiram. Errantes pelo deserto. Eu não tenho condições de ouvir mais ninguém, atender telefone de ninguém, resolver problema nenhum. Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, mas não sei quem pode me ajudar. Eles estavam nessa situação. E às vezes, dentre esses homens, não foi nem o descontrole, mas foi por ter confiado em alguém. E esse alguém não foi fiel com a sua palavra. Não respeitou. Às vezes, não foi um descontrole, mas foi falta de conhecimento em determinado assunto. Não teve ninguém para orientar. Ele foi indo por conselhos errados e está onde está. Era a situação daqueles homens. Para onde eles foram? Para a caverna. Pessoas em aperto, sob pressão. Pessoas endividadas foram para a caverna. Mais uma classe de pessoas. Esse aqui é interessante. Os amargurados de espírito. Repita comigo, amargurados de espírito. Aqui são os acometidos de depressão. Pessoas deprimidas. Aqui são pessoas que acumulam as más lembranças do passado. São os amargurados de espírito. Aqui são os adoecidos na alma, que por conseguinte ficaram adoecidos no corpo também. Estão aqui nessa classe de pessoas, os amargurados. Escute isso. Está com a alma amargurada, recebeu maus tratos também. São esse tipo de pessoas aqui. Foram abusadas. Está aqui, os amargurados. Interessante que a amargura tem uma raiz que causa perturbação. E aqui que está, em seguida vem o surto. Aí a pessoa surta, perturba e fica surtada. Aí às vezes as pessoas, mas por que ele está assim? Já estava perturbado lá atrás. Quando chega às vezes aqui para nós, está sem controle. Aí a gente precisa de um psiquiatra, alguém para medicar. Já estava perturbada e surta, sai de si. É isso aqui. E aí, olha só esse texto aqui, quer ver? Abra sua Bíblia aí, eu queria que você lesse esse texto para ficar gravado no seu coração. Hebreus 12, 15. Vocês vão entender o que eu estou dizendo sobre os amargurados de espírito. O grego, gente, apresenta os amargurados como
pessoas de extrema maldade. E aí você vai entender aqui por quê. Hebreus 12, 15. Se eu não tiver errado a referência aqui. A Bíblia diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Escute isso: pessoas amarguradas agridem mulheres, ofendem sem perceber, perdem a sensibilidade. Você lembra daquele caso aí de um rapaz que bateu na mulher por 4 horas? Quem lembra disso aí? Levanta a mão bem alto aí. É isso aqui, ó. Aí, gente, amargura no grego é extrema maldade, e no hebraico é dor. Quando essa raiz brota e ela perturba, ela divide. O que acontece? Ela contamina e, por fim, causa dor. Qual é a dor, pastor? A pessoa vem amargurada. Ela contamina outros. Perturbou, contaminou todo mundo. Aí, divide. Onde é que está a dor? Está a dor na amargurada, na pessoa que ela contaminou e na que fica. Olha o nível de pessoas que se aproximaram de Davi. 400 homens assim. E essa parte da amargura eu fiquei com muito temor de Deus. Porque se a pessoa não cuidar, ela passa a ser má, fazer maldade, extrema maldade. E às vezes ela não percebe, mas já está aqui, ó. A gente está lutando para ter uma raiz aqui que agrada a Deus. Mas se o amargurado não cuidar, se a gente não cuidar do amargurado, cria uma raiz nele que chega num rebanho como esse, ele contamina, isso se espalha e vai dor para todo mundo. Dor para quem está bem, dor para o amargurado e dor para quem ele contaminou. E os indícios dos amargurados são qual, pastor? Se isolam, falam mal toda hora. Nada está bom, gente. Nada está bom. Comprei uma blusa para vir hoje, roxa. Ih, logo roxo. O que tem a ver roxo com branco? O que tem a ver roxo com preto? Não estava combinando não, pastor. Amargurado anda assim. Gente. E aí, irmão? Tem uma balinha ali? Não, tem um limão. Pega aqui um limão aqui. Amargurado, nada está bom. Difícil. Aí você tem uma palavra, às vezes no gabinete, rapaz, vai por esse caminho aqui. Ih, pastor, já fiz. Então faz isso aqui. Ih, pastor, já fiz. Não, faz isso aqui. Ih, pastor, já fiz. Já fez o quê, gente? Está amargurado. E aí não cuida. Aí dissemina, contamina. E aí começa a causar dor. Foi esse tipo de pessoa que apareceu diante do rei. Uma caverna escura, fria, solitária. E Davi, Carlão, pastor Carlão, não tinha nada para oferecer para eles, a não ser uma coisa. Quem arrisca? Davi não tinha nada para oferecer para aqueles homens, a não ser uma coisa. Quem arrisca? Deus. Tá bom, mas ainda não é isso. É claro que, porque Deus está acima, mas tem uma coisa que, esperança, beleza, vai ter lá na caverna. Uma liderança forte, vai ter lá também, mas não é isso que eu quero que você fale. Experiência. Amigo? Abrigo, ok, a caverna é um abrigo, eu falei aqui, muito bem, mas ainda não é isso. Cuidado, beleza, é o tema. Escute, Davi, sabe o que Davi tinha a oferecer? Ele mesmo.
Eu sabia que a senhora ia falar isso, pastor. Eu estava esperando aqui, eu fiquei aqui por isso. A senhora não falou. Ele mesmo. Eu fico imaginando ele na porta. É o pastor daquela, na entrada, né, daquela caverna. Sentado assim. Meu Deus. Por que meu rei está fazendo isso comigo? Porque eu não fiz nada. Como é que será que está o meu amigo Jonathan? Minha família. Arrebentou tudo. Pô, eu ganhei daquele gigante, cara. Arrebentei aquele gigante. Só gata gritando, 10 milhares, 10 milhares, 10 milhares. Só gata. E eu estou aqui, meu Deus. E aquela caverna escura, fria, solitária. E aí começa a chegar pastor Davi, eu estou devendo é tudo. Aí Davi, vem para cá, senta aí. Pastor Davi, eu estou muito amargurado, cara. Entra aí, cara. Pastor Davi, eu estou em aperto. Está tudo difícil, pastor. E Davi entra, gente. Vai entrando. Aí, depois de Davi ia para a entrada da caverna. E chegando gente. Foram descobrir que Davi estava lá. A Bíblia diz que foi os seus parentes, E eu queria abrir um parênteses aqui para os nossos adolescentes e para os nossos jovens com base nesse texto. A Bíblia diz aqui que Davi se preocupou em um lugar bom para os seus pais. Ele foi para uma caverna, lugar frio, escuro e solitário. Mas havia um rei que ele tinha proximidade, Moabe, e ele pediu que os pais ficassem lá até que ele descobrisse o que Deus queria dele. Escute, meu jovem e meu adolescente que mora com seus pais. Seus pais merecem um bom lugar no coração de vocês. No dia da grande reunião, Jessé não contou com Davi. Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Davi tinha tudo para deixar o pai dentro de uma caverna e ele morrer lá de frio, sozinho. Mas não. Ele foi atrás de um bom lugar. Não permitiu que o seu coração ficasse amargurado com o que aconteceu. Mas disse para si, eu vou cuidar dos meus pais. A gente só tem um, gente. Uma vez só. Cuide do seu pai como algo que você tem de mais precioso na sua vida. Cuide de sua mãe como algo que você tem de mais precioso na sua vida. Que coisa boa é trabalhar aqui com a minha mãe. Pastor Marquinhos viu ontem aqui. Está minha mãe aqui pronta para interceder, vem Benjamin de lá. E aí, vó? E pá, quase derrubou minha mãe aqui. Abraçou minha mãe. E aí a gente está falando de geração, né, pastor? Minha mãe, cara, não sei nem se ela lembra. Eu acho que ela deve lembrar. Na minha época, pastor, não era balada como na do senhor que o senhor falou aqui ontem. Na minha época era esquema. Quantos são dessa época aí? E teve uma vez que eu saí uma noite com o irmão da pessoa que senta aqui, a Charlene, que está cuidando dos meninos lá. Jonas, meu amigo, Kiko. E nós sentamos num local que eu não sei nem se existe mais hoje, meu pastor. Chamado, eu vou falar o nome aqui, todo mundo vai se esconder assim. Chamado Sossega Madalena. Ah, ninguém foi? Só eu. Irmão. Começou ali os revelamentos ali, ó. Os revelamentos começou. Eu sentei, pastorzão. Todo mundo sentado assim. E aí pediram lá uma rodada de copo de água, né? Então, um copo d'água aí, por favor. Bem gelado, bem...
Copo de água aí, gente. Paz, quando botaram assim, que eu... Comandante, o senhor me conhece, o senhor sabe. Quando eu fui pegar assim, eu ouvi uma voz, cara. Filho, aqui não é o seu lugar. Rapaz, eu virei assim, oxe. Aí eu toquei assim, ô, o que tu tá falando aí? Aí ele virou para mim assim, ele já estava com muito copo de água já. Aí ele virou para mim assim e falou assim, tu tá ficando doido. É irmão dessa pessoa aqui, ó. Tu tá ficando doido. Eu falei, rapaz, tu não falou comigo não? Eu falei, eu não. Aí passou um tempinho de novo, gente. Quando foi, aí já tinha tido muita rodada de copo de água. Aí, quando eu fui de novo, filho, aqui não é o seu lugar. Aí eu virei para ele assim, falei, pô, para com isso, meu irmão. Aí ele falou, não, vem cá. Aí ele pegou assim, pastor, levou assim. Cara, é o seguinte, sabe o que é isso aí que está rolando contigo? Essas tuas paradas de igreja aí, velho. Esse negócio aí, que tua mãe negócio de oração, essas coisas. Eu acho que é esse negócio aí. Vê aí, velho. Eu acho que é esse negócio aí. Rapaz, eu fui para casa, pastor. Só que eu não sei se minha mãe vai lembrar desse dia. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, assim, minha mãe saiu do quarto em lágrimas. E minha mãe sempre foi orar no quarto e fechar a porta. Minha mãe faz isso aí igualzinho a Bíblia. Não é igual eu, não. Sem vergonha que fica orando no carro, orando toda hora, não. Minha mãe é lá no quarto mesmo. Entra no teu quarto e fecha a porta. E orar do teu pai secreto te recompensará. Minha mãe é desse jeito aí. Toda vez era... Você lembra disso, Nana? Na hora do almoço, a minha mãe, não, peraí, eu vou ali orar. Aí a gente com maior fome, minha mãe, pá, fechava a porta. Falei, caraca. Gente, eu escuto o barulho da porta até hoje. Pá! Moleque, aí, café. Aí, minha mãe tinha umas musiquinhas, cara. Valnice Milhomens, toda hora, umas fitas cassete, toda hora Valnice Milhomens. Sábado de manhã, Silas Malafaia, lembra disso, mãe? Meu Deus! E o Silas, na época, tinha um bigode, cara. Eu olhava assim na televisão, eu tinha medo dele. Rapaz, quando eu cheguei que abri a porta, minha mãe sai do quarto assim, em lágrimas. E eu ouvi a voz de novo. Ele estava orando por você. Nunca mais saiu isso da minha cabeça. Nunca mais. Hoje, eu preciso valorizar minha mãe. Eu preciso dar um bom lugar para ela no meu coração. Um bom lugar para o meu pai. Meu pai ainda não é do aprisco, mas tem um bom lugar aqui. Chego no trabalho do meu pai, é festa. Meu pai chega lá. E aí, ele me chama, e aí da Ceilândia? Eu não sei por que essa expressão. Desculpa alguém que é da Ceilândia, mas meu pai me chama assim. E aí da Ceilândia? É porque as pessoas que trabalham com ele todas são da Ceilândia. Todas. E aí, pai, tudo bom? Me trata muito bem. Me respeita. Temos hoje uma amizade. Porque eu tenho o meu pai um bom lugar no meu coração. Jovem, adolescente, respeite os seus pais. Às vezes o almoço não vem na hora certa, mas vai chegar. Às vezes o mês não tem uma mesada, mas vai ter outra coisa. Você tem um travesseiro, uma cama, um teto, fruto do trabalho do seu pai. Você está numa faculdade boa, numa escola boa, é fruto do trabalho do seu pai. É seu pai que sai de manhã para ganhar a vida e trazer o pão para casa. Às vezes não tem aquele biscoito recheado que tu gosta, mas tem um água e sal. Come com água para tu ver se não enche o bucho. Enche, rapaz, eu já comi demais. Diz aí, mãe. Já. Cuscuz, mãe. Meu Deus. A minha mãe chama de beiju. Faz um beiju. Sim. Sim. Ô, gente, valorize os seus pais. É um bem precioso que nós temos. É um bem precioso. Aí você vira para mim e fala assim, mas pastor, meu pai é tão chato, porque tu merece. Fica de boa para tu ver. Pergunta para minha mãe. Ela orou. Deus tratou o coração, tocou aqui. Como é que foi a expressão que você usou ontem, pastor? Há 34 anos,
Quem lembra da expressão de ontem? Desde aquele dia. Desde aquele dia, queridos. Desde aquele dia. Guarde isso no seu coração. Então, minha mãe orou por mim, intercedeu. Desde aquele dia. Ela tem um lugar especial aqui. Faça isso com seus pais e você terá vida longa. Dos jovens e adolescentes que estão aqui, quantos querem ter vida longa? Quando eu digo vida longa, é vida boa, gente. Eu creio que minha vida será longa. E boa. Tenho uma esposa, 3 filhos, igreja boa, pastor beleza, pastora beleza, todo o povo aí legal. Está tudo bem, meu irmão. O que você precisa? Eu estava conversando com isso com o pastor Marquinhos essa semana. Pastor Juninho, o que você precisa mais, pastor? De que os endividados, os amargurados de espírito e as pessoas de aperto venham, para que aqui a gente trate. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Gente, eu não quero mais nada. É isso. Servir no reino de Deus. E o interesse de Deus é com os perdidos. Com essas pessoas que aqui estão. Então, Davi não tinha nada a oferecer senão a si próprio. Quer cuidar de pessoas? Se oferece. Seja você, esteja disponível. Assuma responsabilidade diante das mazelas das pessoas. Assuma responsabilidade diante das dificuldades das pessoas. Não menospreze, não critique, não exclua, abrace, aproxime, cuide, trate, porque a nossa geração lá fora está assim. Eles estão amargurados, endividados e em aperto. Só tem uma solução para essas pessoas, gente, a igreja. E a igreja não são as 4 paredes, a igreja somos nós. E Deus, nessa nossa geração, quer nos levantar para cuidar destas pessoas. Deus quer você disponível, acessível e pronto para o combate. Cuidar dessas pessoas é combater. Davi foi o calor em meio ao frio da caverna. Davi foi a luz na escuridão da caverna. Davi, isso é muito poderoso. Davi foi a companhia em meio à solidão da caverna. Calor, luz e companhia. É tudo que a gente precisa, gente. É tudo que as pessoas precisam. Os amargurados, os endividados, as pessoas em aperto. Pessoas nessa situação, elas procuram um ombro amigo, procuram ouvidos, procuram pessoas que estejam disponíveis. Pessoas nessa situação, elas têm vergonha. Pesa sobre os ombros dela a responsabilidade de ter machucado alguém, ferido alguém, maltratado alguém, e elas precisam de um ombro amigo, elas precisam de alguém que elas confiem, e elas encontraram isso na pessoa de Davi. Agora, que interessante, ele ajudou esse tanto de gente, mas estava mais enrolado ainda. Como assim, pastor Juninho? Aquele que governava estava contra ele, gente. Ele estava fugindo. E aí, eu penso, meu pastor, que certo dia, isso eu penso, e permita-me pensar com vocês, certo dia, Davi foi para a entrada da caverna, assim como eu fiz ali para vocês. Só que, nesse dia, Alessandre, a caverna estava cheia. Não era o início como eu fiz aqui com vocês. Estava cheia a caverna. Cheia, pastor. Chegou todo mundo. Lotação máxima. São só 400, não cabe mais ninguém. Então estava lá a fila de espera, lá fora. Sol queimando na muleira e todo mundo lá. E aí? Será que alguém aí foi curado? Libera aí uma vaguinha para o endividado. Saiu algum amargurado? Saiu. Opa, próximo.
400. Só tinha 400 lá. Não tinha espaço para mais ninguém. E aí Davi olha para a caverna assim. E pesa no coração dele uma responsabilidade. E aí ele começa a se reunir com alguns dentro da caverna. Oi, meu amor. Aí Davi chega perto de um assim, olha nos olhos assim do pessoal na caverna e fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha, escuta isso aqui. Eu escrevi isso aqui hoje. Eu acho que pode ser bom para vocês. E é aquelas pessoas que estão assim na porta da cura. Rapaz, eu estou melhorando. Todo dia esse cara vem me abraçar. Todo dia esse cara vem falar comigo. Todo dia ele tem um negócio para mim. Aí ele fala assim: ó, de madrugada eu preparei isso aqui. Escuta isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o homem procura ferir-me e me oprimir pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torce as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha Deus colhendo as lágrimas. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei. Ó Deus, rendei-te ações de graças, pois da morte me livraste. A alma, sim, livrastes da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Aí Davi faz assim: fica para você. Aí Davi continua a olhar para a caverna. Muita gente. Talvez ele está lá na caverna e começa uma briga lá. Ei, você! Eu estou te vendo aí, tu está me devendo, rapaz. Pá! E começa a briga lá, e Davi, tem misericórdia. Homens maus, homens amargurados, homens em apertos. Imagina, gente, 400 pessoas dentro, tudo com problema. Todo mundo com problema. Mas a vantagem é a seguinte: todo mundo foi atrás de ajuda. A nossa geração, todo mundo tem problema, mas ninguém quer ir atrás de ajuda. E quando vai, procura uma ajuda errada. E aí um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai de mal a pior. Mas aí continua o esquema. E aí Davi encontra outro e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo. Até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo. A intercessão aqui, pastor. Até que passe as calamidades, eu clamarei ao Deus Altíssimo. É o poder da intercessão aqui. Até que passem as calamidades, nós precisamos clamar ao Deus Altíssimo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra resplandeça a tua glória. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Aí Davi vai entregando essas palavras para as pessoas. E aí tem um aqui,
que eu penso que ele voltou lá para a porta, pastor Marquinhos, lá para a entrada, né, da caverna. E aí ele olha para aquela multidão assim, pessoas com todo tipo de dificuldade. E aí ele olha assim, para o lado de fora da caverna e diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Imagina todo mundo na caverna dormindo, uma caverna fria, escura e solitária. Mas Deus não dorme, acordado, por trás de uma preparação de grandes valentes. A Bíblia está dizendo aqui: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aí Davi faz essa oração: Deus, faz isso aqui nessa caverna. Eu não tenho nada a oferecer para eles, senão eu mesmo, e eu só tenho essas palavras para esses homens. Deus. Só que eu penso que dar a palavra para os outros não era suficiente. E aí Davi tinha uma palavra para a própria alma dele. E aí, certo dia, imagina aquele dia assim, o sol vai se pondo, mais um dia de treinamento para todos aqueles homens, no caráter, nas emoções, nas habilidades. A Bíblia não diz, mas eu penso que talvez tinha um lugar onde ensinavam a usar flechas, fundas, escudo, espada. Os homens estavam sendo treinados. Talvez existia um lugar que Davi poderia falar algumas coisas para eles: olha, muda isso, acerta essa dívida, trata essa amargura no teu coração, perdoa, libera essa pessoa que te ofendeu, num bate-papo. Só que aquele que cuida precisa ser cuidado. E Davi necessitava de cuidados também. E eu penso que, certa feita, naquele ambiente, surgiu à mente de Davi o seguinte texto: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome, eu levanto as minhas mãos. Quer cuidar de pessoas? É tempo de buscar o Senhor. Quer cuidar da sua geração? É só Deus que pode fazer isso através de você. Passaram-se muito tempo, formam-se os valentes. Eu queria destacar só um, para a gente encaminhar para a nossa conclusão. Dos valentes que eu quero destacar aqui, o valente que eu quero destacar aqui entre todos, se chama Abisai. Repita comigo: Abisai. Algumas pessoas falam Abissai. Se sair Abissai ou Abisai aqui, entenda a mesma pessoa. 1 Samuel 26:6. Abra sua Bíblia aí comigo.
Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruía, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Escute, esse guerreiro aqui se formou para ficar ao lado. Que Deus te forme para você ficar ao lado. Leia outro texto comigo, 26:8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixai-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Olha aqui, pastor Juninho. Às vezes, os valentes que se aproximam de nós, eles têm defeitos. E Abisai era um péssimo conselheiro. Por quê? Porque ele queria toda hora arrancar a cabeça de alguém. Toda hora ele queria ou encravar. Rapaz, ele está falando aqui de Saul, cara. Davi cheio de temor, meu irmão. Ele falou assim: é só com golpe, não precisa do segundo, não. Eu vou encravar ele, meu irmão. Olha isso, cara. Aí Davi, meu Deus, não faça isso. Imagina Davi assim: que está comigo aqui, meu Deus, não deu certo lá não, esse esquema de caverna, meu pai. Eu só preciso de um. Aí Davi, rapaz, é muito lindo isso. Eu não vou fazer isso com ele. Quem vai cuidar dele é Deus. Eu não vou tocar no rei. Não vou fazer isso. Rapaz, guarde isso aí, não vamos fazer isso não, cara. Não matar rei nenhum não, cara. De jeito nenhum. Está aqui, ó. Davi, porém, respondeu para Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Meu Deus, escute isso aqui. Davi, ele não obedeceu a um conselho, ele obedeceu a um princípio. Nem todo conselho que você escuta é de Deus. O que nós fazemos? Nós peneiramos no princípio. Que princípio que eu tenho? Eu não devo matar. É um rei. Eu não vou tocar, é ungido do Senhor. É um princípio que Davi tinha. Ele não atropelou isso. Então, ó, não faça pelas suas mãos, obedeça o princípio. Que princípio que eu tenho que obedecer, pastor? Você que mora com seus pais mandou, obedeça, meu filho. Obedece, não faça pelas suas mãos. E aí você vive bem. Amém, igreja? 2 Samuel 21:15. Vai lá comigo rapidinho. Quero que fique gravado esses textos no seu coração. Esse aqui é um texto muito interessante. Primeiro ele desceu com o rei. Aconselhou o rei de maneira errônea. Mas olha isso aqui que ele faz. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Escute isso. Ficando Davi muito fadigado. Repita comigo: cansado, exausto, abatido. Davi, o valente das guerras, ficou cansado. Escute isso aqui. Os filisteus, eles tinham um nó na garganta. Por quê, pastor? Porque esse Davi tinha arrebentado o gigante deles, cara. E isso foi perpetuando na história. Davi foi conhecido por isso. Então, onde chegava o nome dele, as pessoas tinham temor. Rapaz, ele matou aquele gigante de Gate, Golias. Ele detonou. Ele acertou a cabeça e arrancou. E trouxe pendurado assim, ó. E mostrou para todo mundo. Com a espada do próprio gigante. E depois ainda ficou com a espada. Rapaz, esse homem é perigoso. Só que aqui a Bíblia está dizendo que ele estava muito fatigado. Estava cansado. Aí, o nome do gigante era Isbi-Benob. Descendia dos gigantes. Conta a história, alguns historiadores dizem que desses gigantes que aparecem nessa parte aqui da Bíblia, um era irmão de Golias, cara. Eles estavam com desejo de vingança. E Davi ficou cansado diante do gigante. Mas quem que apareceu? Abisai. A Bíblia diz aqui, ó.
O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruías, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe o que é isso, pastor Marquinho? É a geração. Rei, não dá para você mais vir para a guerra com a gente, não. Mas mais importante do que o Senhor aqui na guerra é a geração que virá através do teu nome. Apagar a lâmpada de Israel era a história de Davi. Não podia ser apagada na mão de gigante. Porque a gente sabe quem descendeu de Davi. E não era um gigante que ia acabar com ele. Porque ele ia adormecer, pastor, cumprindo todos os desígnios de Deus. Se ele ia cumprir, ele não podia morrer na mão do gigante. Muito menos de um gigante filisteu. E aí o que a gente aprende com isso tudo, gente? Quando os valentes precisaram, Davi abriu a caverna. Ouviu, tratou, cuidou, acompanhou, aqueceu. Mas chegou um dia que Davi precisou de um dos seus valentes. Se nós cuidamos da nossa geração, a própria geração cuidará de nós. Eu imagino naquela hora Davi assim, ó, e aquele gigante vindo com tudo. Quando a Bíblia fala gigante, era gigante mesmo. Mas aí chega o valente aqui, meu irmão. E encrava o gigante. E aí o valente tem uma palavra: rei, você não precisa mais vir para isso aqui, não. Você não precisa mais ver sangue. Porque mais importante do que esse sangue aqui é o sangue que virá lá na frente de uma geração salva por Jesus Cristo. É a geração de Davi. Não vai apagar a lâmpada de Israel. A geração vai se perpetuar. Queria chamar aqui o pessoal do louvor. Eu quero, antes de dar prosseguimento aqui à nossa conclusão, você está ouvindo a voz de Deus aqui? Caverna é um lugar de passagem. Caverna é um lugar de encorajamento. Caverna é um campo de treinamento. Caverna é um lugar de passagem, é um lugar de encorajamento, é um campo de treinamento. Escute, tem 3 classes de pessoas aqui nesta manhã. Primeiro, as pessoas com dificuldade, e estão no que eu citei aqui, em aperto, endividadas e amarguradas. Existem aqui os Davis, os líderes da caverna. E existem aqui nesta manhã os valentes, aqueles que até erram na caminhada, mas no momento certo eles aparecem e resolvem. Você está aqui nessa manhã e ouviu essa mensagem. E eu não posso deixar você ir para casa sem receber uma oração. O líder, as pessoas amarguradas e o valente tinha algo em comum. O que, pastor? A caverna. É um lugar muito difícil, gente. É um lugar que a gente se esconde, porque dá vergonha a gente se expor. É um lugar frio. É um lugar que, para ter calor, precisa dos outros. Talvez você esteja há muito tempo na caverna.
amargurado porque os sonhos não se realizaram ainda, se envolvendo em pecados porque as coisas não aconteceram como você queria, endividado não porque você quis, mas porque pelos percalços da vida aconteceu, mas você não consegue dizer isso para ninguém, está aí preso, precisando de ajuda. Talvez você esteja na caverna e não esteja nessa situação, mas como uma pessoa chamada, você sabe que Deus está te chamando e você está se escondendo. Você sabe que Deus chamou você. É para ser pastor mesmo, é para ser obreiro, é para ser ministro de louvor, é você. Não dá mais para ficar na caverna, gente, porque a caverna tem que liberar, tem que vir outras pessoas. Então talvez você esteja nessa situação, você tem uma chamada, e o tempo do treino está acabando, para que você ponha em prática tudo aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Ou talvez você esteja aí, mas seja um valente, que às vezes não sabe governar as suas emoções, mas quer fazer, quer derrubar os gigantes. Às vezes sai um conselho errado, mas aí por causa disso você se travou. Não, você é um valente. É a formação. A gente cai, mas Deus levanta. A gente cai, mas Deus levanta. Verdade é que os homens de amargurados, de endividados e de pessoas em apertos transformaram-se em valentes. Por quê, pastor Juninho? Porque tinha alguém na caverna que era ponto de luz, que era ponto de calor e que era uma excelente companhia. Jesus quer ser essa excelente companhia para você nessa manhã. Jesus quer renovar o seu ministério. Jesus quer dar para você novas armas. Jesus quer falar para você: eu acredito em você. É na caverna que a gente recebe o encorajamento. Nós estamos aqui nessa manhã. Eu quero dizer para você: Deus acredita em você. Você está em aperto, Deus acredita em você. Você está endividado, Deus acredita em você. Você está amargurado no seu espírito, Deus acredita em você. Deus acredita em nós. Com a liberdade que meu pastor me deu, eu queria que ficasse em pé os obreiros que aqui estão, que estão em vistas de ordenação. Vem aqui, Sigma, fica aqui assim, ó. Fica aqui, irmã Messi. Pode unir aqui, Virgínia. Fica aqui pertinho. Ao preparar essa mensagem, eu pensei muito nesses obreiros que o pastor Marquinhos tem preparado ao longo dos anos. E o que eu tenho a dizer para vocês é que, por ter pensado muito em vocês, preparando essa mensagem, o homem de Deus olha para vocês e tem uma perspectiva de que a caverna sempre esteja aberta, para que as pessoas entrem e sejam cuidadas por vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu vejo a unção de Davi sobre a vida de vocês, aquele cuidado exponencial, aquela atenção que poucos dão, aquele calor que as pessoas precisam, aquela companhia que as pessoas precisam. E isso nós herdamos do comandante. Há muitos anos que essa igreja cuida de pessoas. Eu herdei isso, mas eu me vejo sempre como um valente, sabe? Que eu gosto desse negócio de espada e vai, arranca a cabeça, não sei o quê.
Mas vocês têm essa unção de Davi. Davi, forte e valente, sabia tocar, sisudo em palavras. O Senhor era com ele, sisudo em palavras, sabia tocar, forte e valente. A Bíblia diz, Eurípides, que Davi era um homem de guerra. Davi sempre tinha, irmã Messia, a entrada da caverna aberta. É aqui que as pessoas chegam para receber uma oração. Às vezes elas não chegam no pastor, elas chegam aqui na intercessão. O socorro, meu Deus, me socorre, é aqui. Davi, homem de guerra, forte e valente, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor era com ele. Deus é com vocês e com o ministério de vocês. Alguém olhou para vocês. Nós temos um comando, e esse comando viu em vocês pessoas que vão aquecer, abraçar, ouvir, pregar, ministrar e ver o resultado de uma geração que se submete para que outros se submetam. Para cuidar de uma geração, nós precisamos de homens na linha de frente que tenham essas características. E eu quero dizer que eu vejo isso na vida de vocês. Eu sinto Deus nesse lugar aqui, gente. Os céus estão abertos para nós aqui. Hoje, os intercessores estão liberados. É você e Deus. Talvez você está me ouvindo e seja um Davi. Talvez você está me ouvindo e está em aperto. Talvez você está me ouvindo e é um valente. Eu queria que você ficasse em pé.